Boa noite, pessoal. É isso aí, mais um papo sutil aqui. Desse programa que tem vários formatos, que já foi da TV, depois foi do Instagram, é do Facebook, está no YouTube, ele está em todo lugar há 5 anos ininterrupto. Ele não para, cada dia ele tem um formato, é uma luta, mas a gente mantém esse programa no ar. Por quê? Porque a gente gosta de conversar, gosta de ouvir novas ideias, de conhecer pessoas, de conhecer lugares por esse Brasil, de conhecer cabeças pensantes. Nesse país que todo mundo reclama, que todo mundo fala alguma coisa, tem alguém que tem feito a diferença lá na cidade de Santos. É o meu amigo e gestor público, Leonardo Pérez. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É isso aí. Já faz um tempo que estávamos programando esse bate-papo e hoje deu certo. E eu acho que às sextas-feiras, às 9 horas, é um bom horário para manter o programa. Mas é isso aí. Leonardo, e aí? Como que tá Santos hoje? Tá um calorzão? Olha, não tá como ontem, né? Porque ontem, absurdo, né? 45 graus, calor de louco, assim, muito absurdo. Hoje fez bastante calor também, mas sem comparação com ontem. Hoje ainda tá agradável. Não tem nada a ver com a política do Brasil, né? Pois é. Totalmente oposto. Só tá um pouquinho quente também. Muito. Ainda pegando fogo, né? Aqui em Santos, então, o negócio tá um ar de mistério junto disso aí. Corrida política já começou, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de você, Léo. Fala para mim, para o público, para seus amigos, para quem está acompanhando a gente, quem é o Leonardo Pérez? Bom, 37 anos, gestor público, pós-graduação em comunicação política e no setor público. Sou servidor público federal há 15 anos, quase 15 anos, né? Completar agora no segundo semestre 15 anos de serviço público na área da educação federal. Sou pai, tenho uma luta, um ativismo político aqui na cidade, né? Desde mais ou menos 2012, né? Sempre ao lado de uma pessoa, um amigo aí até pouco tempo atrás. Hoje a gente perdeu contato, enfim, né? Estamos bastante tempo já sem ter contato, mas foi ao lado dele que eu comecei essa luta política, aprendi muita coisa, né? Fizemos muito barulho aqui em Santos, né? Infelizmente aí tivemos época de pandemia, enfim, esse afastamento natural das coisas que acho que todo mundo teve um pouco, né, em alguma área da sua vida, por conta desse período nebuloso que a gente passou no mundo, né? Uns 4 anos atrás, um pouco mais até. E é isso, estamos na batalha aí, estamos lutando. Hoje sou filiado ao PL, pré-candidato a vereador aqui em Santos. Pré-candidato. Exatamente, o termo candidato, ele só pode ser mesmo mencionado após a convenção partidária, né, que ocorre ali no mês de julho, né, e você tendo seu nome homologado para participar da disputa após a convenção do partido, aí o partido te disponibiliza a legenda, que nada mais é o número que você vai concorrer, aí sim, após isso, né, aí você pode dizer que é candidato a alguma coisa. Até então, todos são pré-candidatos, mesmo aqueles que já declaradamente vão concorrer, seja para um cargo de reeleição, seja para uma nova eleição, mas já praticamente tem um trabalho aí consolidado, seja aqui na região, estadual ou federal, né, mas todos são pré-candidatos, né, somente dentro do período oficial de campanha, começa em julho, é que se pode dizer que é candidato. Então, até o meu momento, sou pré-candidato e o PL me dando essa oportunidade futuramente, eu vindo a ser candidato, aí sim nós podemos falar sobre isso, né? Está colocando o nome à disposição, né? Aí vai depender Exatamente. Exatamente. Mas são várias pessoas, né? Tem toda a chapa, coligação, enfim. Sim.
mas vamos falar um pouquinho dessa sua função como servidor público federal. Você fica exatamente aonde? O que você faz exatamente? Hoje eu trabalho no Instituto Federal, né? Todo mundo conhece aqui como Escola Federal, né? Todo mundo conhece aqui na Baixada, fica em Cubatão. Eu trabalho na área administrativa, hoje no setor de estágios, né? Então, alunos que vão fazer estágio nas mais diversas áreas, dentro dos cursos que nós temos, né? Tanto estágio no próprio instituto, como externo, né? Alguma escola, alguma empresa fora, né? Eu tenho esse primeiro contato com esses alunos, para tratar da documentação, os contratos de estágio, né? Toda uma análise da documentação, se está tudo certo, em questão de prazos, de bolsa, de seguro, enfim, né? Mas aqui no Instituto Federal eu estou desde 2015, né? Vou completar 10 anos ano que vem de Instituto Federal. Já trabalhei na biblioteca do Instituto, minha primeira experiência no Instituto foi pela biblioteca, depois eu fiquei mais uns 8 anos aí no setor de pesquisa, né, lidando com os alunos bolsistas de iniciação científica, enfim, né, docentes também, e agora estou no setor de estágio. Antes trabalhava na Universidade Federal do ABC, foi onde eu comecei no serviço público, também na área de estágio, né, então eu já tenho uma experiência bem ampla, né, nessa parte do estágio. Aliás, lá eu acho que a Federal do ABC é um dos únicos lugares que tem, acho que, engenharia espacial, não é isso? Engenharia aeroespacial, lá tem a engenharia aeroespacial. Rapaz, então você é concursado mesmo. Sim, desde 2009, né, eu fiz o concurso em 2008, em 2009 me chamaram, recebi minha nomeação e desde então sou servidor lá do... Esse rapaz é um provocador, ele quer largar a estabilidade para arrumar briga na Câmara. Rapaz, mas o que você está procurando? Assim, né, o bom do serviço público é que numa eventual candidatura, se realmente isso se consolidar, né, e obtendo sucesso no pleito, a gente ainda tem a facilidade, eu posso dizer que é uma facilidade, porque realmente né, de se licenciar, a gente não perde o cargo, né, a gente se licencia, nós pedimos uma licença para atividade política, né, enquanto exerce o cargo, né, e eventualmente, não havendo sucesso no pleito, volta para o cargo sem problema nenhum. É o caso aqui do nosso prefeito de Santos, né, que houve até uma polêmica na campanha de 2020, que o acusavam de receber salário, ser servidor em Cubatão, se não me engano, no cargo de dentista, realmente não me recordo, mas ele era servidor da cidade de Cubatão, né, e veio disputar a prefeitura de Santos, mas ele já estava licenciado há muito tempo. Eu mesmo falei assim, não, uma polêmica desnecessária até que estavam criando, mas é aquilo, também para gerar todo um desgaste político natural, faz parte do jogo, mas ele também era licenciado porque ele já tinha cargos no governo antes, né, aqui na prefeitura antes, ele já foi secretário, enfim, né, mas é mais ou menos a mesma situação, né, você pega uma licença para exercer a atividade política. Ô, Léo, deixa eu te falar, você chegou a trabalhar na biblioteca, então? Trabalhei no Instituto. E como que estão as bibliotecas hoje em dia, que o pessoal só anda com o celular na mão? Pois é, olha, vou te falar, a gente vê um certo movimento, principalmente em épocas de prova, né, que acaba tendo um movimento um pouco maior, enfim, né. Lá no Instituto, vou te falar, até considerando isso que você falou, né, que hoje é muito celular, né, a gente está muito mais no digital hoje do que nas mídias físicas, né, mas até que tem um certo movimento lá, né, enfim, todo ano tem um evento lá que é a Semana da Biblioteca e do Livro, enfim, tem uma série de eventos, né, talvez não é como deveria ser, né, aquela multidão e tal, mas faz parte, né, é super natural, até porque tem gente desde o ensino médio ao ensino superior lá, né, então, dentro, assim, se você for colocar toda a movimentação, pode-se dizer que é boa, pode-se dizer que é muito boa, inclusive. Qual é o nível de porcentagem que você destina ao futuro do Brasil para a educação? Quantos por cento a educação é responsável pelo futuro do Brasil? Cara, eu acho que completamente, né?
Completamente, porque tudo isso, inclusive esse papo que a gente está falando de questões políticas, esbarram na educação, né? Talvez se nós já fôssemos um país totalmente culto, totalmente educado, nós não veríamos isso que nós vemos, né? Corrupção, desastres, aí tragédias acontecendo, quer dizer, num extremo do Brasil você tem as pessoas morrendo afogadas por chuvas, por calamidades assim, por enchentes, enquanto no outro extremo você vê pessoas desesperadas por água porque não tem água para molhar a sua plantação, que é o seu meio de sobrevivência, né? Na outra ponta tem as queimadas que estão acontecendo aí, destruindo toda a nossa diversidade, enfim. Então, isso tudo eu acho que passa na educação justamente pela escolha dos governantes, né? Porque um povo educado, ele não vai se deixar ser enganado por conversas, né? E isso eu digo, inclusive, começando a nível municipal, né? Quando você vê um vereador, um candidato a um cargo de vereador, prometendo obras, prometendo fazer coisas, né? Sendo Sim. que isso não é nenhuma atribuição de vereador, só que, infelizmente, a gente perdeu um pouco disso nas próprias escolas, né? Porque se você perguntar hoje, num universo de 10 pessoas, qual é a real função do vereador, em 10 pessoas aí que se pergunte, talvez 3, 4 saibam te responder exatamente qual é a função do vereador, que o vereador não faz. Ele não pode chegar e falar, olha, eu vou mandar asfaltar aqui, eu vou mandar construir alguma coisa, né? Então, começa no municipal, né, e até o posto mais alto da nação que nós temos hoje, que é a presidência da República, que a gente vê o desastre que está sendo, o tipo de pessoa que está ocupando a cadeira, né, infelizmente. Então, a educação é tudo, né, para as pessoas terem esse conhecimento e poderem lutar pelos seus direitos de verdade, não ir para uma porta de universidade gritar, levantar bandeira, não. Isso não é só isso, é lutar por seu direito, né? Lutar pelo seu direito é você saber o caminho que você está indo, né? Você saber aonde que você vai buscar o cumprimento desse seu direito sem ser fazendo baderna, qualquer coisa do tipo, né? Que é basicamente um pouco do trabalho que a gente já exerce aqui na cidade, enfim, né, com diversas situações complicadas que nós temos aqui em Santos, que a gente vai abordando durante nossa conversa. Sim. Dentro do que você me perguntou... Mas isso também parte de dentro de casa, né, que você mesmo é pai, você tem 2 filhos, né? E qual que é a preocupação, como é ser pai, o que você pensa com relação a isso? Infelizmente, hoje, a gente tem essa preocupação também com os filhos dentro da escola, né? Talvez outras gerações anteriores não tivessem a segurança de saber que o filho está na escola. Então, lá ele está seguro e, infelizmente, isso hoje a gente não pode mais dizer, né? Por diversos motivos. Bom, o caso recente que nós tivemos aqui na região, triste demais, que foi do menino Carlinhos na Praia Grande, tudo que aconteceu, né, com ele, e ninguém fez nada, e fica por isso mesmo, e já saiu da imprensa, porque não está vendendo mais, é aquele negócio, já falou demais, passa para o próximo assunto. Enquanto isso, tem uma família chorando, buscando justiça pelo que aconteceu, né, e aí você já parte para o outro ponto, que é a questão de professores dentro de sala de aula fazendo militância política, levantando bandeira política, ideológica, partidária, enfim, dentro de sala de aula, né? Ele não está ensinando ali coisas que deveriam o aluno aprender, enquanto... Esse tema é delicado, rapaz. Os meus amigos professores vão ficar bravos comigo. Assim, a gente não pode... Eu sou do seguinte pensamento, eu sei que isso existe, tá? Existe, e isso é inegável, aí na própria internet você encontra diversas gravações de alunos dentro de sala de aula, enfim. Mas, obviamente, a gente não pode dizer que são 100% dos professores, né? Acho que em nenhuma área a gente pode dizer que 100% daquela área é ruim ou 100% daquela área é boa, né? Dentro do próprio serviço público, existem os bons servidores, existem os servidores ruins, né? Existem os servidores que se aproveitam do cargo para
para obter vantagens pessoais. Estamos aqui em Cubatão, né? Em Cubatão mesmo tivemos um caso recente, não no Instituto, digo na cidade de Cubatão, tivemos um caso recente, né? Que saiu na mídia também. Enfim, no país a gente vê sempre, e os próprios políticos, né? Que também não deixam de ser servidores públicos, acho que eles são os principais servidores públicos, porque nós somos os chefes, né? Infelizmente, nós não exercemos esse papel e a gente, muitas vezes, e eu digo a gente enquanto população no geral, né? Nós acabamos nos colocando no papel de servidores deles, né? E não o contrário, né? Mas, voltando ao foco do que você me perguntou... Ser papai. Ser pai é bem difícil por essas questões, né? E, além de tudo, a própria educação, ensinar, né, os deveres, né, os direitos também, né, e tudo isso, os cuidados que você tem quando sai numa rua, de ficar atento, que infelizmente o nosso país requer isso, né, ficar atento a movimentações, a como se defender, a como buscar uma ajuda numa emergência, tudo isso, né, e principalmente dentro das escolas hoje, toda essa alienação que acontece em alguns lugares, né, ficar atento, saber o que está sendo visto nos livros, né, sempre olhar livro, olhar caderno para ver o que está sendo ensinado, perguntar, e é isso, pai, mãe tem que perguntar para o filho como foi a escola, o que aconteceu na escola, como está a escola, porque, e se notar alguma coisa diferente, ir até a escola, né, questionar a escola, e não ter medo, porque da mesma forma que eles não têm medo dos pais, reagirem a eles, ensinarem algo errado, os pais também não podem ter deles, né? Rapaz, hoje eu digo para você, enquanto professor também, que sou e na experiência que eu já tenho de algum tempo, a escola muitas vezes acabou tomando o papel de ensinar coisas básicas ou coisas que talvez os pais deveriam ensinar. Sim. Sobretudo, isso é muito difícil e você tem um universo de pessoas com o universo dentro daquela pessoa. E você equalizar tudo isso não é fácil. Porém, como eu diria, não é fácil. Mas a gente tem que lutar. Tem um sociólogo famoso brasileiro, inclusive ele era até mais inclinado à esquerda, o Darcy Ribeiro. Ele foi até senador, se eu não me engano, e ele dizia que o Brasil tem um plano de emburrecimento programado. A gente pode até criticar a esquerda nesse sentido ou não, mas essa própria progressão programada, né, que a pessoa não repete de ano, não acontece nada, não tem uma... A pessoa vai simplesmente para a escola por ir. Você concorda com isso? Você acha que existe um emburrecimento programado do povo brasileiro? Assim, é uma agenda, né? Na verdade, é tudo uma agenda. E dentro do que você falou, né, da escola assumir alguns papéis, realmente existe, né? Porque em muitos casos, a escola nada mais é do que um lugar para você deixar seu filho, para você ter um tempo livre, para você trabalhar, enfim, né? Muitos pais deixam os filhos para poder ter um tempo livre, né? Para poder trabalhar e tudo, senão não conseguiriam, sem pensar na qualidade do ensino. Claro, isso deve ser um universo muito pequeno, não sei, que pense assim realmente, só um lugar para você meio que, entre aspas, se livrar do filho, né? Não sei. Mas, com relação ao emburrecimento, penso que não nas escolas exatamente, da população num todo, porque isso é uma agenda, né? E essa agenda eles vão implantando a conta-gotas. Desde que nós tivemos aí, desde os primeiros governos aí, desde a redemocratização, né? Acho que o único governo mais alinhado com o lado direito foi o governo anterior do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, nosso eterno presidente Bolsonaro, né? O único governo mais alinhado à direita. De resto, mais alinhados à esquerda, e nós sabemos que tem uma agenda, né? Então, o que acontece? Você vê pela própria cultura, começa pela cultura, você nem começa exatamente começa pela cultura. O que a gente vê hoje de cultura, músicas, nossa, você vê hoje festinhas de escola tocando músicas que não são infantis, digamos assim, né? Sim, sim. Então, assim, começa por aí, o emburrecimento das pessoas. Hoje é difícil você pegar alguma
canção bonita, com uma letra elaborada, claro que tem, mas assim, se você for comparar a qualidade de produtos que você tem hoje, né, produtos culturais e que você tem hoje, comparar com o passado, mas nem se compara, não tem muito assim o que dizer, né? Então, o emburrecimento vem em todas as áreas, na educação. Hoje você tem certas coisas que antes não teria, que não seriam toleradas numa escola, hoje você não pode falar muito, né? Não pode ir contra. Principalmente a mentalidade de alguns pais que, em outros tempos, se o filho tirasse uma nota ruim, era uma bronca no filho, deveria estudar mais, e hoje a bronca é no professor, ele vai tirar satisfação com o professor que deu uma nota baixa para o filho. Como Mais assim? ou menos isso. Né? Muitas Então, vezes, sim. assim, você que é professor deve entender um pouco do que eu estou falando, não sei se já passou por uma situação, mas assim, só para mais uma vez deixar claro, tudo isso que eu coloquei sobre as escolas, sobre a educação, professores, enfim, algumas atitudes de alguns professores, é óbvio que a gente não pode generalizar, né? Claro que isso não é um comportamento de professor, né? São comportamentos de alguns professores que, infelizmente, se aproveitam ali da audiência cativa de jovens, né? Crianças jovens, para implantar certas ideias que muitas vezes muitos pais, né, são totalmente avessos. Sim. Eu percebo muito assim que às vezes os jovens no ensino médio, por exemplo, eles, enquanto estão em grupo, é difícil você às vezes conquistar uma atenção, você tentar passar uma ideia. Existe aquela gracinha, aquela coisa que fica, um faz uma piadinha, um faz uma outra. Mas eu procuro sempre conversar também com eles individualmente, assim, no intervalo, alguma coisa do tipo, ou até mesmo em alguma avaliação, e a gente percebe, assim, que tem ali, assim, pessoa interessada, aluno interessado em aprender, que quer alguma coisa diferente. Hoje, por exemplo, na nossa aula, nós falamos sobre a morte. E aí você vê as pessoas, às vezes, os adultos, né, tem aquele tabu para falar de morte, e aí a gente foi incutindo aquilo e falando do assassinato de Sócrates, né, do julgamento dele e tal, e eles foram olhando assim, eu falei, agora vocês vão imaginar como que seria se vocês fossem morrer hoje, o que vocês falariam de vocês? E aí eles foram entrando na onda, assim, sabe, aí no começo fica aquela gracinha, aquela coisa, quando não, deu um intervalo e teve um que ficou escrevendo um livro. Então, quer dizer, a gente consegue fazer alguma coisinha, né? Mas também parte muito da nossa vontade, da nossa vocação e do nosso amor. A gente precisa saber o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Mas isso é uma crise como um todo. Mas fazendo uma reflexão com relação à paternidade, Léo, eu não sei você, mas hoje que o meu filho está com 3 anos, eu vejo que, às vezes, para a gente dar uma opinião na criação dos outros é fácil, né? Mas, de repente, quando é no nosso, a gente meio que dá uma travada, né? Exatamente, não tem como, né? Porque aí você esbarra em tudo, né? Você vai esbarrar na sua própria criação, de como foi, os valores que você aprendeu com seus pais, a cultura que você tinha na sua casa com seus pais, né? Que, por sua vez, tiveram a cultura dos pais deles, né? A criação dos pais deles. Então, assim, não tem jeito. Aí entra a sua esposa, né? A cultura que ela veio da casa dela, que teve dos pais dela, para vocês dois juntos, vindo de universos distintos, criarem um novo universo para esse novo ser, né? Então é muito difícil. E é isso, né? É você fazer o melhor dentro do seu melhor, o que você entende ser o melhor para o seu filho, e protegê-lo, porque a gente sabe, né? Por enquanto eles estão com a gente, mas eles não são da gente, né? Daqui a pouco estão aí, ó, fazendo a vida deles. E cara, eu vou te falar que passa rápido, viu? Olha, eu tenho uma de 11 que, se eu te falar, é claro, tudo que eu vivi, assim, no dia que ela nasceu, eu lembro, e já fazem 11 anos, né? E tudo, o meu outro tem 2. Então, assim, parece que nasceu ontem e já se foram 2 anos, cara. Sabe? Então, é muito rápido, né? E essa questão de criação é tudo isso, né? É questão cultural e não dá para você opinar na vida dos outros, é
difícil, né? Talvez seja algo meio natural do ser humano, ver um negócio, ele fala, nossa, como o cara faz aquilo com o filho, né? Como que a mãe deixa o filho fazer isso, mas só quem vive o próprio universo pode dizer, né? E com relação à sua filha, nós podemos dizer que você tem passado uma série de costumes para ela, né? Sim, exatamente. Se eu não me engano, ela entra no campo, ela torce, ela fica doida. Como é que é isso daí, rapaz? Pois é, cara, é o que eu tô te falando do tempo, né? Eu vou com ela no estádio desde que ela tem uns 3 aninhos. Eu já cheguei aí com ela no estádio bebezinha, em jogos de categoria de base, né? Que aí não tem muita gente, enfim, são mais famílias, né? Agora, jogos mesmo do profissional, ela já vai comigo desde uns 3 anos de idade, inclusive para caravanas, né? Para ver a nossa briosa aí. E hoje ela fala que é portuguesa e acha ruim com os amiguinhos que eventualmente fazem a gracinha de futebol, falam alguma coisa, e ela vem me falar depois o que ela fala para os amigos quando falarem isso. Enfim, né? E eu falo, não, ô, filha, fala tal coisa, português e tal, e ela conhece muito hoje da portuguesa, né, todo mundo a conhece também, ela cresceu na portuguesa, né, então sempre esteve comigo na portuguesa. Então eu falo para ela, filha, a portuguesa aqui é a nossa segunda casa, aqui está em casa, a gente vai nos jogos, e ela já fez as amizadezinhas, né, nos jogos, filhas dos amigos aí também, né, filha, vai lá, fica no estádio com as amiguinhas e pronto, e fica para lá, para cá, não fica mais grudada em mim, já quer ficar mais independente, até pela idade, fala, filha, aqui está em casa, aqui você sabe onde é tudo, então vai. E quando der intervalo, quando acabar o jogo, a gente se encontra aqui, em frente ao vestiário e tal, e é isso, cara, e às vezes ela fica junto, torce, e fica chateada, e fica feliz, e entra no campo com os atletas, e é isso, cara, é muito gratificante para mim, assim, sabe? Lembrar disso tudo, dessa história toda, assim, desde ela pequenininha, e a situação que a portuguesa se encontrava ainda naquela época, né? E ver todo esse desenvolvimento que nosso clube teve, e ela crescendo junto, acompanhando isso, é muito bom, cara, é muito bom. Ô, Léo, essa paixão toda, a gente sabe desse clima de Eurico Mursa, essa coisa familiar e tudo. Qual que é a importância da Briosa, da portuguesa para Santos, hein? Ah, cara, é enorme, né? É enorme. Eu acho que tanto o outro time da cidade, que é considerado o maior, né, como a portuguesa, eu acho que eles se encontram num ponto que ambos cresceram um com o outro, né? Porque no passado era uma rivalidade extrema, né, os dois times, né? A portuguesa e o time do lado de lá do canal, né? O, o time do Canal 2. Era uma rivalidade extrema e nos tempos aí, década de 50, 60, né, tinham brigas, né, todo mundo fala de hoje, mas naquela época já tinham brigas, claro que não como hoje, né, mas é uma rivalidade extrema, né, infelizmente por gestões aí, enfim, por caminhos, um desenvolveu muito mais do que outro, né, mas assim, é importante, e para a cidade tem uma importância histórica também, né, um clube centenário, né, pô, você pegar hoje uma instituição aí com mais de 100 anos, né, não é qualquer instituição que faz isso, né, Sim. você vê quantos clubes aí acabaram no meio do caminho, né, a Portuguesa é um dos clubes fundadores da Federação Paulista, né, ela tem um título nacional que é a Fita Azul, enfim, então para a cidade é muito importante, né, muito importante, infelizmente aí algumas pessoas quiseram estragar essa história, né, tentaram, mas não conseguiram, né, porque enquanto a portuguesa tiver pessoas empenhadas em buscar o melhor para ela, né, em protegê-la, a instituição, não o time de futebol, né, aqui a gente está falando da instituição, da Associação Atlética Portuguesa, né, enquanto existirem pessoas dispostas, determinadas a protegê-la, ela não vai acabar e ela não vai sair de Santos, né, a gente teve muita briga aí, inclusive na Câmara Municipal, né, nós estivemos lá, enfim,
Eu mesmo ingressei com uma representação sobre as questões que estavam acontecendo, ingressei com uma representação junto ao Ministério Público, mais uma de tantas outras em outras áreas, enfim, né? Mas a importância, assim, da Portuguesa para Santos é inestimável. Infelizmente, não são todos que dão valor, né? Talvez por não estar tanto na mídia como outros times, não disputar grandes campeonatos como outros times, né? Infelizmente, mas a gente está caminhando para isso, né? Esse ano aí já disputamos a Copa do Brasil, né? E é isso, cara. A gente vai crescer cada vez mais. E representa toda uma cultura, né, da cidade de Santos, daquele uma comunidade toda, né? Uma comunidade toda portuguesa aqui em Santos é enorme, né? Daquela coisa toda, né? Exatamente. E você então pensar que foi um clube fundado numa barbearia, né? Num salão de barbeiro. Numa barbearia. Ô, Léo, e aí você falou do rival, então eu vou te provocar. E qual que é a importância, você acha, para a cidade de Santos, de um eventual estádio novo do Santos Futebol Clube? Olha, eu vou te falar que, em termos de importância para a cidade... Pensando como um gestor, né? Pensando como um gestor. Exatamente, para movimentar... Inicialmente você fala de toda a obra, né? Então a gente vai falar do estádio, a gente começa em toda a obra. Então isso aí você gera empregos diretos e indiretos, né? Muitos, né? Claro, vai causar um transtorno também, porque você está num bairro residencial, então você vê que ali em volta são ruazinhas pequenas, estreitas, né? Você não está como São Paulo, né? Ou como a própria Portuguesa, está numa grande avenida, mas assim, ao seu redor não tem a vizinhança. A gente tem um hospital que é um pouco afastado, é do lado, mas é afastado. A gente tem um espaço até o hospital, né? Em frente nós temos duas grandes avenidas, então a gente não tem moradia, né? Na outra lateral também não temos nada, porque a gente tem um terreno e depois que tem uma rua, então é um terreno bem grande, a gente está longe da outra rua. Aos fundos, hoje é só um terreno, né, que vai ser uma obra. Então, a Portuguesa, nesse ponto, não causaria tanto impacto para a vizinhança, né? Já o outro time, não, outro estádio, não, né? O estádio do Santos, hoje, ele está numa área que, assim, tem frente, tem as residências, as ruas, né? Isso causaria um impacto natural, né? Mas também a geração de emprego, a questão turística, você atrairia muita gente para a cidade, para conhecer. Hoje já atrai, né? Muita gente vem para conhecer, né? Tanto o memorial lá com os troféus, o próprio estádio, de repente ver um jogo, né? A própria Portuguesa vai entrar nesse roteiro turístico, né? Foram instalados QR Codes no estádio para você ver como eram as obras no estádio. Depois de algumas reformas, a Portuguesa vai ter sua sala de troféus também, e vai entrar nesse roteiro turístico. Então, com relação a isso, causaria um impacto positivo no sentido do turismo e na geração de emprego, sem dúvida, né? Porque você vai ter um estádio maior, você vai ter, certamente, uma empresa gestora daquele estádio, né? Que vai empregar pessoas para trabalharem ali, né? E tudo isso, né, vai gerar muita receita para a cidade nesse ponto, apesar dos transtornos que devem levar aí alguns anos de obra, né? Sim, então, na verdade, enquanto um vereador, se eleito, você acredita que os clubes de futebol da cidade necessitariam de alguma política pública, de alguma forma, para poder interagir melhor com a cidade ou trazer alguma coisa? Ou você não acha que faria nada nesse sentido? Então, nesse momento eu não posso, infelizmente, assim, como eu te falei, né, eu não posso falar enquanto vereador, porque eu estaria me colocando numa posição de candidato que eu não sou ainda, né, mas assim, como santista, cidadão santista, que fique claro, cidadão santista, eu entendo que seria interessante, né, uma política pública para atrair, porque assim, acaba sendo... Como é que eu posso explicar? É uma questão delicada, porque, assim, indiscutivelmente, né, a gente tem que reconhecer que, realmente, hoje,
né, o time com mais visibilidade, tudo isso, né, acaba sendo o Santos, natural. Por tudo que disputa, enfim, apesar do momento aí recente não ser bom, né, mas isso aí é indiscutível. E aí você tem mais 2 times na cidade, né, aí você tem a Portuguesa, você tem o Jabaquara, que está afastado, numa zona mais afastada, que é lá na zona noroeste. Então, assim, seria legal um roteiro turístico para conhecer isso, né, conhecer os clubes de futebol da cidade, né, para quem gosta, né, seria um roteiro legal, esportivo, né, esbarraria também no interesse dos clubes, né, então seria toda uma parceria aí da prefeitura com os clubes, enfim, de que forma isso seria costurado, né, eu acho que é uma coisa que partiria mais do executivo mesmo do que do legislativo. Mas aquele paulistano mesmo que frequenta Santos e aquela coisa, aquele povo que vai sempre, com certeza iria gostar, iria participar e atuar, né? Sim, com certeza, até porque assim, quem chega em Santos, ali pelo túnel, já dá de cara com a Portuguesa, né? Já dá de cara com a Portuguesa, e talvez realmente falte um pouco disso, um pouco desse incentivo por parte da própria cidade, digo assim, quando eu digo cidade, por parte da própria prefeitura, né? Divulgar o clube, como se divulga ações no Santos, né? Muitas vezes a gente vê algumas ações do Santos divulgadas, enfim. Tem o próprio museu, né, que é o Museu do Pelé, que é um equipamento público, que é bastante divulgado, mas eles já vinculam isso a uma visita ao estádio, que é uma instituição privada. Então, por que não vincular ao futebol em si, né, e não só a esse local? Porque, para quem não sabe, o Pelé também jogou em Urico-Mursa, né, muitas vezes, né, então... Então seria legal um incentivo desse para conhecerem os clubes da cidade, né? Não especificamente um. É isso aí, ó. A grande Briosa de Urico-Mursa, hein? Campeã da Copa Paulista. Aquele nosso amigo simpatizante Márcio gostou bastante, né? Pô, ele ficou feliz. Todos nós, né? Todos nós. E eu estava mais longe. Ô, Leonardo, deixa eu falar aqui, que aproveitando que nós falamos de futebol, um amigo meu aqui da Virgínia, ele é de Berwick, na Escócia, o senhor Virgínio Amaral. Boa noite, meu amigo Gabriel e seu convidado. Um grande abraço, meu amigo portista. Esse é meu amigo, ele mora na Escócia, mas é um torcedor fanático do Benfica. E aí a gente fica nessa rivalidade entre Porto e Benfica, aquela coisa toda. E aí o Casarão Kids aqui também, boa noite. Acho que é um salão de beleza também, né? O tio Emerson, um abraço, Emerson. O tio Emerson e o tio Anel. É isso aí. Vamos continuar aqui, vamos entrar um pouquinho mais. Qual que é o trabalho já realizado que você fala de 10 anos? Então, como eu te falei lá no início, né, desde 2012 eu venho num ativismo dentro da política, né, conhecendo, entendendo melhor a política da cidade, que eu realmente não entendia muita coisa de política no geral. E de 2012, 2011 para cá, eu passei a conhecer acompanhando um amigo, né, hoje, como eu falei, a gente não tem contato, a gente acabou perdendo um pouco de contato, ele se mudou de cidade, está do interior, então, naturalmente, acabou tendo esse afastamento, um pouco dessa perda de contato, mas eu realizei grandes trabalhos com ele, ele foi candidato aqui a vereador em 2 oportunidades, 2012 e 2016, e participei ativamente de toda a campanha, né, em 2012, junto de outras pessoas, conhecendo como funcionava, entendendo como funcionava toda essa articulação política, né, da Câmara de Vereadores, acompanhando algumas sessões que eu realmente não conhecia na época. Então, isso foi despertando em mim um interesse de conhecer cada vez mais. Em 2012, nós batemos na trave aí de uma eleição dele e seguimos firmes, né? Seguimos firmes. E o nosso foco sempre foi justamente o trabalho que deve ser feito pelos vereadores, que nós nunca vimos ser feito de maneira, como é que eu posso dizer, firme, né? Existem questões pontuais aqui e ali, que eles falam, que eles batem em cima, enfim, uma coisinha ou outra,
que são assuntos assim que acabam não tendo como não falar, né? E a gente resolveu fazer esse trabalho de denúncia, né? Então a gente sempre denunciando questões não só dos políticos, dos agentes públicos em geral, de todo o funcionamento da questão pública em Santos. Então, através de leis esdrúxulas de vereadores, que muitas pessoas às vezes acabavam não tendo conhecimento por não acompanhar o dia a dia da Câmara, né, por não ver as notícias. Então, leis esdrúxulas, nós tivemos aí em algum ano, se não me engano, 14, 15, um ex-vereador que apresentou uma proposta de 14º salário, né, para vereador. Então, assim, nós batemos nisso, viralizou de uma maneira absurda, saiu na imprensa, e ele retirou o projeto com a justificativa de que ele tinha apresentado o projeto só para ver a repercussão, para saber se a população estava atenta ao trabalho da Câmara, né? Essa foi a justificativa dele. Mas é aquilo, passou, né? Vai que cola. Passasse, é aquela história, vai que cola, né? Em outro ano aí, denunciamos também um ex-vice-prefeito que ocupava um cargo irregular numa autarquia da cidade. O caso foi parar na imprensa, foi feita inclusive audiência pública na Câmara, foi feito convite a essa pessoa para comparecer e prestar alguns esclarecimentos, né? E no fim ele saiu desse cargo que ele ocupava irregularmente. Algumas licitações estranhas na época de compra de frutas para os animais aqui do orquidário, a valores absurdos, assim, é você encontrar, sei lá, uma dúzia de banana a mais de R$10, né? Infelizmente hoje... Hoje, hein? Hoje já não seria tão fora da realidade, né? Mas na época, você pensa aí, talvez, se não me engano, acho que foi 2014, 15, né? Então você encontrar uma dúzia de banana a mais de R$10, quase R$15. Então, assim, fora as outras frutas, nós denunciamos isso, o Ministério Público viu a nossa denúncia através das redes sociais mesmo, né? Que viralizou, e o Ministério Público mesmo resolveu criar uma notícia de fato, investigou, e essa licitação foi derrubada, né? Enfim, diversas atuações, denúncia de obras atrasadas. Nossa, nós entrávamos nas obras atrasadas para mostrar como estavam, né? Nós entramos em uma praça na Zona Noroeste, uma reforma de uma praça, se não me engano foi a Praça da Paz. Nós entramos e tinha gente usando droga dentro das obras abandonadas, né? E a gente filmando, e a gente pegou na hora as pessoas usando droga dentro das obras, né? O Hospital dos Estivadores, foi feita uma inauguração, depois da inauguração, que foi todo mundo embora, aquele circo todo para a imprensa, autoridades e tudo. Depois que esvaziou, nós entramos, não tinha nem tomada ainda dentro do hospital, né? Então, assim, são diversas situações, e fora outras denúncias que nós levamos ao Ministério Público, né? Questões que nós levamos ao Ministério Público, questão que ficou conhecida aqui na cidade como o esquema dos chequinhos, né? As pessoas que eram contratadas assim como mão de obra, digamos, por fora, né? Contratadas diretamente, né? Que eles faziam pagamento, só que nós descobrimos o nome de diversas pessoas conhecidas aqui na cidade que recebiam chequinho e não prestavam serviço. Algumas justificativas, tinha um padre que recebia chequinho, que a justificativa para o recebimento dele é que ele era contratado para dar aulas para ensinar a população como usar o contentor de lixo, aqueles latões que ficam na cidade, que o pessoal põe o lixo lá, né? Então, o padre dava aulas para ensinar a pessoa como usar aqueles contentores, como depositar o lixo lá, e ele recebia para isso. Então, assim, isso gerou uma dúvida se não seria compra de apoio político, né? Então, nós denunciamos ao Ministério Público, o Ministério Público foi em cima disso, ouviu algumas pessoas, enfim. E diversas outras questões, né? Diversas outras questões que nós levamos ao Ministério Público. E como eu te falei, é um ativismo não por ativismo, e sim por buscar um trabalho que a gente entendia que poderia ser melhor realizado, né? Que era levar questões graves da cidade para quem teria mais condições de fazer algo do que nós, que meros munícipes, meros cidadãos, que tínhamos apenas uma rede social.
né? Então a gente levava para os órgãos competentes que teriam melhores condições de investigar. Vereadores, não vereadores. Exatamente. Assim, existem algumas denúncias, alguns vereadores e tudo, né, que acabam apontando o dedo para algumas coisas, denunciando algumas coisas, né, mas talvez pudessem fazer um pouco mais, né, pudessem fazer um pouco mais. Talvez hoje com as redes sociais mais fortes ainda do que há 10 anos atrás, Sim. né, há 10, há 8, 7 anos atrás, né, as redes sociais bem mais fortes hoje, eles tenham mais cuidado com o que fazem, porque assim, você deu uma vacilada, você tá na rua ali, você deu uma bobeira na rua ali, o cara já te filmou, jogou na rede e rodou o mundo, acabou. E não tem mais volta, acabou. Sim. Entendeu? Você falou uma besteira ali, ficou registrada, não adianta se apagar, porque alguém já baixou o vídeo, alguém já deu o print e acabou, isso fica e vai rodar e pronto. Né? Então é bem complicado. Então eles têm muito cuidado com isso hoje, né? E hoje eles sabem que a população está atenta porque a informação chega mais rápido e é mais fácil você buscar a informação. Sim. Né? Nessa época as pessoas não conseguiam assistir uma sessão da Câmara pelo YouTube, por exemplo. Hoje consegue, né? Não tem lives, não tinham lives, por exemplo, em rede social. Hoje tem. Um vereador vai em algum lugar, acontece alguma coisa, faz uma live para mostrar, entendeu? Então é isso, né? Você faz um grupo em WhatsApp para se angariar todos os seus apoiadores, todas as pessoas que te procuram para você espalhar o seu trabalho, espalhar alguma situação, enfim, né? Então hoje as redes sociais é o que determinam, né, o comportamento, muito, não só na política, acho, na vida, né? Até para pessoa pública em geral, seja político, seja artista, jogador de futebol, enfim, né? Sim, mas vamos pensar uma seguinte situação. Nós estamos falando do estado mais rico da União, estamos falando de uma das cidades mais ricas do estado. Sim. E você trouxe aqui brevemente algumas situações que percebia-se comportamentos indevidos com relação ao dinheiro público. Né? Agora, você imagina naqueles lugares mais remotos do Brasil, onde o coronelismo impera, o quanto que as pessoas ainda não sofrem, meu amigo? Muito. Principalmente pelo medo, né? Porque em cidades pequenininhas, assim, todo mundo se conhece, né? Então, é complicado, né? Esse coronelismo que você diz, e muitas vezes não é só o nome, o coronelismo, né? Existe mesmo, e assim, de fato, se falar alguma coisa, todo mundo sabe onde todo mundo mora e a pessoa corre um risco real, né? Corre um risco real. E aqui em Santos mesmo, nessa época que fazíamos esse trabalho, nós chegamos a receber ameaça, né, falando que se fôssemos em certos bairros, foram em 2 lugares, né, em 2 lugares aí ameaçaram a gente, que se nós fôssemos lá, teríamos problemas, né, e eram pessoas que eram, entre aspas, líderes, né, nesses bairros, porque a gente estava num momento bem, digamos assim, nossa página estava muito boa na época, né, estava bem engajada, estava bem conhecida, né, diversas denúncias nossas saíram na mídia, denúncia que eu fiz sobre a situação do VLT, saiu na imprensa, né, e você vê, o VLT é uma questão estadual, mas nós denunciamos também a situação das meninas que trabalham nas estações, né, e foi feito uma reunião com o consórcio, com a CET Santos, com a prefeitura, né, e junto ao Ministério Público, para mudar essa situação. Então, assim, qual denúncia que eu estou falando? Nós denunciamos a situação de trabalho das meninas, que eram pessoas que ficavam ali expostas à chuva, a frio, ao vento, ao calor extremo, com uma garrafinha de água no chão, e hoje, infelizmente, essa situação ainda não é adequada, não mudou muito isso, né? A diferença é que hoje elas não atuam com dinheiro na mão, porque é tudo cartão, mas elas ficavam expostas com dinheiro, chegavam ali a um assalto, dá tudo, corriam risco de vida, né? E infelizmente essa situação não mudou totalmente, apesar da denúncia. A nossa denúncia foi pelo Ministério Público do Trabalho, né? Então, assim, são diversas situações que a gente vê no dia a dia, a gente vê alguma melhora ou outra, mas tem coisa que vai ficando, né? Ô Leonardo, deixa eu falar. A gente sempre, enquanto turista, observa uma Santos orla da praia até bem cuidada e aquela coisa assim.
Mas, de fato, o que o Santista precisa de fato? Como que está onde mora o povão mesmo? É assim, Santos ela é dividida por uma linha, digamos assim, né? Da Francisco Glicério, Afonso Pena para a praia, você tem um universo. Para trás, direção ao centro, você tem outro. Mesma coisa, Morros. Do morro para um lado, você tem um universo. Do outro lado é outro. Bom, um exemplo que eu posso dar de hoje, uma moradora de rua foi estuprada durante o dia, na rua. Uma moradora de rua foi estuprada durante o dia, hoje. Simplesmente um cara parou, moradora de rua estava deitada no papelão, o cara, assim, é uma pessoa que, assim, não dá muito pra gente falar o que uma pessoa dessa merece, porque senão acho que a página é banida, daqui a pouco batem aqui na minha porta, eu não sei, não dá para dizer o que uma pessoa dessa merece, mas simplesmente uma moradora de rua estava deitada, um cara parou e começou a mexer com essa moradora de rua, mexer que eu digo fisicamente, estuprou essa moradora de rua e simplesmente saiu andando, durante o dia, em plena luz do dia. Eu tive recentemente, no Salão Escola da Vila Criativa, um equipamento municipal, muito bom para o sinal, a gente tem que elogiar o que é bom, né? A estrutura do salão é boa, o trabalho que eles exercem lá, né, a oportunidade que eles dão lá, muito bom. A gente teve nesse salão escola, e assim, a região ali onde ele fica, que é a região do mercado municipal, cara, aquilo ali é triste de ver, né? Dá um desespero no sentido de dizer, falar, ninguém tá vendo isso, ninguém faz nada, tá tudo bem, porque você vê ali que são pessoas, cara, elas estão na rua, mas num mundo, assim, paralelo. Ali é um mundo paralelo. Você vê as pessoas ali, o comportamento, elas chegam em você de uma forma, falando coisas desconexas. Elas estão numa outra dimensão ali, que você vê que aquela pessoa, ela já perdeu um pouco das propriedades intelectuais, mentais pela situação, né? É uma região, infelizmente, com muita drogadição, né? E aquilo ali, eu falei, cara, é assim, é incrível, ninguém vê ou fazer que não vê, e ninguém, que eu digo assim, poder público, todo mundo sabe que aquilo ali tá ali, beleza, deixa lá, é assim mesmo, ali é assim mesmo, ali é daquele jeito, não pode ser, cara, não pode, né? Como eu falei recentemente, bati muito numa lei que um vereador da cidade colocou, no mês passado aí, ele queria proibir o uso dos chuveiros da praia para lavar pertences. O alvo dele eram os moradores de rua, que lavam as roupas, né? Sim. Tomam um banho, alguma coisa, nos chuveiros da praia. Só que ele não pode colocar especificamente os moradores de rua, porque isso seria inconstitucional, já que na Constituição todos são iguais, né? Sim. Então ele colocou essa lei, só que tem um detalhe, ele colocou de uma forma que assim, então ninguém pode usar. O morador de rua não vai lavar a roupa dele, tudo bem, beleza. Só que a mãe que sai com o filho da praia não vai poder lavar o baldinho de areia do filho. Sim. Entendeu? Não vai poder lavar o chinelo, não vai poder lavar o pneu da bicicleta, não vai poder. Porque se o morador de rua não pode para uma coisa, ninguém pode. Né? E aí deu uma repercussão, saiu na imprensa, eu enviei um posicionamento meu para o Diário do Litoral, através do Carlos Raton, repórter, que fez a matéria. Eu enviei um posicionamento meu falando isso. Falei, olha, felizmente é assim, não dá para se criar leis, mecanismos higienistas, porque você não vai tirar o morador de rua dali, você vai tirar ele da orla da praia porque está incomodando uma certa população, e aí você tira ele da orla da praia, a pessoa não vai desaparecer, ela vai para algum lugar. Ela vai sair da orla, ela vai para a rua de trás, ela vai para o centro, ela vai para o túnel do VLT ali do Canal 1, do emissário, ela vai para algum lugar. A pessoa não desaparece, não vira fumaça, né? Então, não adianta você criar leis higienistas. É preciso um mecanismo de atuação forte, porque hoje o que a gente vê muito, quando existem as abordagens sociais, eles oferecem os equipamentos públicos, beleza. A gente tem o centro pop, tem os albergues, ok, oferecem alimentação, banho, roupas, beleza. Se a pessoa falar não, fica por isso dentro daquele negócio, a gente não pode interferir no direito de ir e vir. Mas as pessoas não estão indo e vindo, elas estão permanecendo nos locais, né? Então, o que tem que ser feito? Cara, tem que ser feito um trabalho muito forte ali, social,
de segurança pública, porque ali você pode encontrar muitas pessoas que estão devendo coisas para a justiça, como recentemente foi feito ali no túnel do VLT, que localizaram 2 pessoas que estavam procuradas. Então, dentro desse universo de pessoas moradoras de rua, existe todo tipo de gente. Existe a pessoa que está na rua porque deu tudo errado na vida, perdeu tudo que tinha e foi para a rua. Existe a pessoa que está na rua por questões psiquiátricas, psicológicas, largou tudo, saiu andando. Como a gente diz, meteu o louco, saiu andando e foi para a rua. Existe a pessoa que está lá porque está fugindo. Existe a pessoa que está lá porque caiu no mundo de drogadição, de bebida, de tudo. Então, assim, cara, é um universo de pessoas que não dá para se tratar todo mundo, nem como todo mundo é vagabundo, que não quer saber de nada, e nem como todo mundo é coitado, que foi justamente o que eu escrevi, baseado nessa nota que eu enviei para o jornal, foi o que eu escrevi. Assim, a gente não pode impedir o direito delas de irem e vir, mas também a gente não pode deixar elas acharem que podem fazer o que quiserem, né? Porque tem que ter o mínimo de civilidade. A gente está numa sociedade, querendo ou não, e aí não importa, não entra aqui a questão de igualdade e desigualdade ou não, isso não entra nesse ponto, nesse momento, quando a gente fala que estamos em sociedade. Se é igual ou desigual é outra questão, mas estamos numa sociedade, tem que haver um mínimo de civilidade, né? Então não é criando lei higienista que você vai resolver. Então, assim, a Santos, mostrada, obviamente, nas redes sociais de governo, nas propagandas lindas que a gente vê, é uma, né? A Santos Real é outra, e o dia a dia, e não digo só de morador de rua, que está um absurdo, né? Mas a gente vê a cidade aí afundando, as avenidas literalmente afundando, é tudo lugar que você vai, tem o asfalto, você já vê que está curvando para baixo, aí abre um buraco, né? Você não sabe se você está andando na cidade ou na lua, de tanto buraco na rua. O que mais? Você anda... Deixa eu só, já entrando nesse universo que você está falando, podemos dizer que são várias Santos dentro de Santos. Exatamente. E aí a gente chega numa coisa que eu gostaria de perguntar também, que você pode até complementar com o que você já vinha falando. Qual é o poder de oxigenação que a candidata do PL, a pré-candidata Rosana Vale, pode dar para esse universo aí? Olha, primeiro uma nova política, né? Fora um pouco desses moldes de esquerda, apesar do governo não ser declaradamente uma bandeira de esquerda e tal, mas assim, você vê algumas ações que você pode ligar a isso, né? Inclusive, fala-se muito que, em se confirmando realmente a candidatura da Rosana Vale, em se confirmando o atual prefeito Rogério vindo para a reeleição, em se confirmando um segundo turno entre o grupo político que já está no poder em Santos há 30 anos e a Rosana Vale, esse grupo político atual, é o que se fala, não posso afirmar, né, teria o apoio do PT, que deve lançar a atual vereadora Thelma de Souza, né, para a prefeitura. Então, num eventual segundo turno, fala-se que o candidato do governo pode ter o apoio do PT, mas isso aí são apenas coisas da política, coisas que se ventilam, e a gente vai ver lá na frente quem é quem. Mas com relação à oxigenação, assim, a Rosana, ela tem muita proximidade com o governo do estado, né, isso é um ponto muito positivo, apesar de, recentemente, o atual governo está tentando grudar um pouco a imagem dele, colar um pouco a imagem dele junto ao Tarcísio, né, através de publicações nas redes, né, o que acontece? Até então ele era PSDB, certo? Só que agora ele passou para o partido do governador, que é o Republicanos, principalmente, e foi uma jogada política muito boa de se reconhecer, para, entre aspas, bloquear o apoio do Tarcísio à Rosana. O Tarcísio seria natural. Seria natural. Exatamente. Porém, o Tarcísio não vai poder fazer isso, primeiro porque a Rosana é de outro partido, e o partido vai lançar um candidato próprio. Então, não tem como o partido ter um candidato próprio e o governador declarar apoio em outro, né? Então, o governador foi perguntado ontem,
como é que ficaria, ele falou, não vou entrar em bola dividida e ponto. Né? Então, ele já tirou dele. Então, assim, é um ponto positivo a Rosana ter essa proximidade com o governador, tá? Seria uma nova política, que não Ela só trabalhou... com toda a direita, né? Hoje ela tem uma entrada muito boa, principalmente na Câmara de Deputados, né? Ela tem uma entrada, mudaria muito, assim, o universo, né? A gente teria um governo, provavelmente em Santos, a gente teria um governo mais à direita, com pautas mais ligadas à direita. E a gente viu, assim, o salto que o Brasil deu em diversas áreas, enquanto o governo do presidente Bolsonaro, né? Que, infelizmente, ele pegou um ano de guerra, foi quando estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia, pegou outro ano de pandemia, quer dizer, outro ano e meio, quase dois de pandemia. Então, de governo mesmo, ele teve um. E aí, dentro desse um, você coloca interferência de outros poderes, né? Você coloca interferência da mídia, distorções da mídia, enfim. E não acredito que vá ser diferente com a Rosana, tá? Já te falo. Principalmente questão de mídia. Não acredito, apesar da própria Rosana ter vindo da mídia, eu não acredito que vá ser diferente com ela, mas assim, a gente está preparado para tudo, né? Enquanto pré-candidatos, nós, no partido da Rosana, nós temos noção do que pode acontecer, né? Numa eventual candidatura de cada um aí que se dispôs como pré-candidato, em vindo se confirmar as candidaturas, a gente sabe, principalmente a da Rosana, né? A gente sabe o que pode acontecer, né? Mas estamos preparados e, assim, a oxigenação vai tirar um grupo de mesmas pessoas há 30 anos que só vão rodando de cargo. Então, assim, você olha e fala, essas pessoas são, né? Porque uma hora o cara é secretário de não sei o quê, a outra hora é secretário de não sei o quê, a outra hora é diretor de não sei de qual empresa, de qual autarquia. Quer dizer, o cara sabe tudo de todas as áreas para ele estar ocupando cargos em cada área diferente. A cada governo que passa são as mesmas pessoas, os mesmos nomes que só rodam nos cargos. Você está subestimando eles, não subestima, eles têm 300 pós. É um absurdo. Eles têm. Exatamente. É isso que precisa, novas pessoas, novas ideias, né? A gente viu aí o país, né? Eles ficaram nesse comunismo. Somos nós, não sei o quê, né? E nós vimos o que deu. Perderam o reinado para o governo de direita. E vamos ver se em Santos não vai ser igual, né? Mas assim, vou te falar, vai ser uma briga, no bom sentido, claro, boa. Vai ser uma eleição muito disputada. Parece que sim. Rapaz, nós já estamos com 1h02 aqui. Vamos encaminhar mais ou menos para o final. Ainda quero perguntar umas coisinhas mais de sensibilidade, introspectivas e só vou comentar aqui a minha digníssima. Eu amo esse apresentador. Olha que coisa, hein? Que coisa, só falta ela colocar o nome sutil no nome, né? Dona Sueli Veríssimo Paião. E aqui a Valivian Victor. Entrar nesse meio requer coragem para enfrentar uns feudos enraizados na Câmara Municipal. Inclusive, cerca de 20 vereadores lá, né? 21, 22? 21. Então, você vê que ela fala os feudos. Lá, a gente tem vereadores lá, acho que com 6 mandatos consecutivos, né? Você pega 6, 7 mandatos consecutivos, né? Então, assim, são vereadores que, assim, inegável a experiência dos caras, né? E faz parte, a gente que eu digo, as pessoas vão entrar lá, deve haver uma mudança de cadeiras, deve renovar aí pelo menos uns 30%, 40% da Câmara deve ser renovada, né? E, normal, quem entrar lá, seja pela primeira vez, ou seja com pouca experiência, vai ter que aprender a lidar com isso, não tem jeito, né? Você tem que saber jogar o jogo. Se você for tentar bater de frente com esses caras logo de cara, tem que ser assim, né? Mas primeiro você precisa estudar ali cada um, como é que funciona cada um, né? E aí você vai para o ataque. Mas sabendo ir para o ataque e sabendo quando recuar, para também você não ficar isolado e não conseguir fazer nada, porque esse isolamento que acontece
do legislativo com o executivo no nível federal, pode acontecer no estadual e como no municipal, dentro do próprio legislativo. Então, te boicotarem dentro do próprio legislativo. Então, você quer passar coisas, você não consegue aprovar suas pautas, né? Não só contra o governo, né? Mas de qualquer forma, conversando aqui com você, deu para ver que você tem um posicionamento firme com algumas coisas, né? Então, eu acho que é exatamente assim. Tem coisas que tem que ser encaradas de frente, né? Tem coisas situações da cidade, assim, cara, você tá lá, você tá vendo o dia a dia, você tá vivendo aquilo, né? Então você tem que bater mesmo, você tem que bater, mas assim, hoje, diferente de outros tempos, né? Eu mudei um pouco minha forma de pensar, e hoje, politicamente, eu acredito que seriam ações firmes, mas sem partir para um extremismo, para um radicalismo, né? É possível você ter ações, ter posicionamentos firmes, sem partir para um radicalismo, de forma que te escutem, e não apenas vejam você como alguém apenas que está gritando e reclamando de alguma coisa. Né? Você pode se posicionar firmemente sobre uma questão, propondo a solução daquilo, né? Ô, Leonardo, então o que você pensa sobre drogas? Cara, é assim, totalmente contra qualquer ideia, qualquer projeto, qualquer coisa no sentido de legalização, né? Isso aí é algo que destrói qualquer vida, qualquer família. Então, essas pessoas que defendem liberação, seja de uma, de duas, de tudo, as pessoas, elas não sabem, na verdade, elas não sabem o que estão dizendo, né? Elas apenas estão seguindo uma agenda aí, uma ideologia, estão repetindo o que escutaram de alguém dentro de algum grupo, de uma ideologia, né? Estão apenas repetindo isso, né? Eu sou radicalmente contra, cara, eu sou radicalmente contra, né? Deveriam haver penas mais pesadas, né? Espero que isso mude, isso parte lá de Brasília, né? Então, sim. vamos ver. Mas vamos lá, que o Jordan William, é o do grupo lá? É o do grupo lá, né? O nosso amigo da Briosa, né? É isso aí. E o JM Pérez, Léo, como sempre, mandando a real. Ele é assim mesmo. Ele não tem papa na língua, não, esse menino, desde sempre. Fala pra mim, Léo, o que você anda lendo? Cara, eu tô relendo, na verdade, um livro que eu li ano passado. Ele chama Fuga da Coreia do Norte. Ele conta a história de um homem e é uma história verdadeira, né? Não é um livro de ficção. É uma história verdadeira de um cara que ele conseguiu fugir da Coreia do Norte através da fronteira com a China. E ele conta toda a história de como funciona, né? Essa idolatria que eles têm pelo ditador, pelo Kim. Que desde pequenos eles são ensinados na escola. Primeiro é o líder, depois vem o restante, né? E ele conta como é que ele fazia, né? Para sobreviver. E quando ele abriu os olhos para essa realidade que ele vivia, e o que o levou a fugir, como ele fez para fugir, né? Ele contou com a ajuda de umas pessoas, conseguiu fugir daquilo e depois conseguiu levar a família dele e fugiu com a família dele da Coreia do Norte e só depois eles puderam ver, né? A família não acreditava nele porque a lavagem cerebral vem desde criança, né? E aí quando ele consegue fugir para a China, a família dele entende e eles se tornam cristãos, né? Eles se tornam cristãos. O cara chega a ser preso, né? E a fé dele, ele entende que a fé dele, as orações que ele fez e tudo, colaboraram para que ele conseguisse sair da prisão na Coreia do Norte, né? Então, é uma história muito, assim, ela é forte. Você vai imaginando uma situação dessa, né? E hoje a gente vê que no Brasil, a gente já não é tão livre, né? A gente ainda é livre, em comparação a outros lugares. Mas você vê que hoje as pessoas já pensam para falar,
para fazer uma postagem. O politicamente correto já está, de alguma forma, impedido. Né? E você vê que é uma coisa a conta gotas. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é um pouquinho ali, que vai sendo bombardeado pela mídia para entrar na sua cabeça. A mesma coisa fizeram na época da doença que tivemos aí, né, da pandemia. Aquele desespero, aquele pânico das pessoas com máscara, e não sei o quê. E hoje já saindo notícias comprovando que essa máscara realmente não tinha muita efetividade contra a doença, né? Na TV só se mostrava morte, não falava das pessoas que se recuperavam, né? Então, aquilo foi entrando e você imagina aí o quanto aumentou a questão de atendimentos psiquiátricos no pós-pandemia, né? É uma agenda. Então, é uma agenda, cara, é tudo uma agenda. Infelizmente, assim, o pessoal fala, eu não gosto de política, não gosto de... Tudo é política, infelizmente tudo é política, cara. A gente está aqui hoje por política, porque existe uma política que mantém uma liberdade aí para ver uma empresa de internet, para a gente conseguir acessar um site internacional e fazer uma transmissão, né? Tudo política. Daqui a pouco o cara fala, não, tá proibido, eu determino que não e pronto. Entendeu? Leonardo, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu fizesse? Olha, eu acredito que não. A gente falou de tanta coisa, a gente abordou as questões políticas aqui de Santos, abordou questões mais abrangentes, né? Política mais aberta aí a nível federal. O que mais? Falamos da Briosa. Acho que a gente falou de tudo um pouco, né? Foi muito bom, foi muito bom. Então, é assim, esse programa, quando eu idealizei ele, eu tive uma inspiração no Provocações do Abu Janra, não sei se você lembra desse programa, e aquilo sempre mexia comigo, assisti muitos daquele, e o Abu Janra sempre fazia uma pergunta, e eu gosto de fazer aqui nesse programa também. Leonardo Pérez, o que é a vida? Você está respondendo para um professor de filosofia, hein? Olha, que resposta, hein? Vai ser analisada a minha resposta, hein? O que é a vida? É a vida? Cara, eu acho que é um intervalo que a gente tem, uma passagem que a gente tem para melhorar, para tentar melhorar a vida das pessoas, enquanto a gente não volta para a nossa verdadeira casa. Falou demais. Em uma palavra, o que é a vida? A vida, olha, é complexo. É complexo. Eu acho que é isso. A vida é uma alegria. É isso independente dos problemas. Deixa eu te falar. Para mim foi um prazer imensurável, muito gostoso esse bate-papo. Eu acho que futuramente a gente pode até repetir. Eu ficava aqui até mais, se fosse possível. Estou contente, estou vendo que você está com posições muito fortes. Isso é bom, isso é importante. Você sabe conversar, sabe dialogar. Com certeza faz parte dessas novas cabeças pensantes que vem surgindo no Brasil, dessa nossa geração, né? Então, Santos, abra o olho, porque tem gente trabalhando há muito tempo por trás. Faz suas considerações finais, meu amigo. Agradecer o pessoal que assistiu, agradecer você, principalmente pelo convite aí, por abrir o espaço, e pedir para as pessoas analisarem, né, independente de qual seja a escolha delas no futuro, né, quando nós tivermos já candidatos, não só para eleição municipal, não falo de eleição esse ano, não, falo no geral, na política em geral, analisarem cada um, né, cada um, o que desenvolve, o que desenvolveu, o que pretende desenvolver, ver a realidade que ela está vivendo dentro da sua cidade, dentro do seu estado e dentro do seu país, né? E participar do dia a dia da cidade, do dia a dia do estado, do dia a dia do país. Como é participar? Mas eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo. Não, mas tem tempo, participa. Entendeu? Busca um curso, um vídeo, um estudo, saber o que aconteceu no dia no país, na sua cidade, entendeu? Abre o Diário Oficial, lê o Diário Oficial,
algumas informações importantes que tenha, entendeu? Busca saber onde está sendo feita alguma política pública interessante, entendeu? Porque é como eu falo, cara, Santos, esse grupo político que vem aí há 30 anos, fez coisas boas? Claro que fez. Santos se desenvolveu muito nesse tempo, né? A gente não pode também ser hipócrita e falar, não, esse governo é 100% ruim. Não, hipocrisia falar isso, né? Mas também não é 100% bom como eles pretendem colocar, como eles gostam de colocar, né? Eu realmente nunca vi, nesses anos todos, nem o prefeito anterior, nem o atual, eles falarem, olha, essa ação que nós tomamos foi equivocada, estamos buscando consertar dessa maneira, né? Eu nunca vi. Então, assim, busquem isso. Busquem pessoas que fazem, mas também busquem pessoas que querem fazer. Não que estejam acomodadas, achando que tá tudo certo, tá tudo lindo, né? E é isso, cara. Vamos trabalhar para, quem sabe, efetivar aí uma candidatura, não depende de mim. Então, é isso. Vamos lutar, independente da questão política, como eu sempre fiz, eu continuei lutando pela cidade como cidadão, independente de pretensões políticas, e assim vai continuar sendo. É isso aí. Obrigado aos nossos espectadores. Eu acho que na próxima sexta, às 21h, eu vou ter um novo convidado. Eu gostei desse horário, desse dia. Acho que o formato fica legal. Nós transmitimos aqui pelo Face, mas depois eu vou te disponibilizar o link lá do YouTube também. Tá bom. Se você puder mandar para o pessoal se inscrever no YouTube, tem algumas aulas minhas, tem algumas coisinhas que a gente fala, alguns vídeos engraçados, até coisa de futebol. É legal, a gente tenta dosar um pouquinho. Mas em breve a gente volta no Face, no YouTube, em qualquer lugar, sempre com esse nosso Papo Sutil. Um abraço, meu amigo, fica com Deus. Um abraço, você também. Boa noite. Valeu, falou!